Hoje é o terceiro dia desta campanha, destruindo o espírito da miséria. A paz do Senhor a todos, amém? Seja bem-vindo à casa do Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos destruir a miséria da desobediência, amém? Declara assim comigo: toda a miséria que foi gerada pela desobediência na minha vida, eu me arrependo no nome de Jesus, e eu declaro que está quebrada em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Primeira Samuel 15, versículo 20, a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Amém? Até aí, fecha os teus olhos por um momento. Vamos orar em relação a essa palavra em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha cumprir todos os propósitos que Ele estabeleceu nessa noite. Peça para que o teu coração nessa noite seja uma terra fértil. Peça ao Senhor para que os teus ouvidos estejam atentos a ouvir a palavra de Deus. Peça ao Senhor que o teu coração esteja aberto para receber a palavra e para que ela se torne vida dentro do teu interior, que ela gere frutos dentro do teu coração, que a palavra venha frutificar e manifestar a presença, a verdade, a alegria, a santidade do Senhor na tua vida. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui como a tua igreja reunida no nome poderoso do Senhor Jesus, e nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Nós declaramos que este momento é totalmente teu, é o momento do teu Espírito falar conosco, falar com a tua igreja. Eu me coloco, Senhor, em total submissão ao teu Espírito Santo, no corpo, na alma, na mente, no intelecto, no espírito, em tudo, Senhor, eu declaro: a minha vida é tua. Usa-me, Senhor, de acordo com a tua vontade. Cumpre os teus propósitos neste lugar. Estabelece a tua vontade, o teu reino. Manifesta a tua verdade, a tua palavra. Fala aos corações. Traz a verdade, a exaltação, a exortação, Senhor.
edifica o teu povo, alegra, consola, traz a manifestação plena de todas as coisas neste lugar, Pai. Desde já nós repreendemos toda ação do maligno, todo espírito maligno que se levanta contra este culto, contra a palavra, contra as nossas vidas, nós repreendemos agora, no nome do Senhor Jesus, e expulsamos deste lugar. E nós já declaramos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor mais uma vez, porque Ele é bom. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a miséria que é gerada pela desobediência. Se você for ler um capítulo da Bíblia que é muito conhecido por todos, que é o capítulo de Deuteronômio, no capítulo 28, a palavra de Deus ali revela para nós quais são as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Se nós formos pensar na palavra de Deus, qual é o cerne, qual é o centro de um relacionamento verdadeiro com Deus, de nós nos relacionarmos com Deus, a base, aquilo que é o principal, é a obediência à palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio a palavra de Deus fala assim: olha, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e obedecer e guardar os seus mandamentos, então o Senhor derrama todas as bênçãos que estão lá. Porém, se não ouvir a voz do Senhor, se não guardar os mandamentos do Senhor, toda sorte de maldições. Porque a base de um relacionamento verdadeiro com Deus está na obediência. A obediência é o que determina o teu caminhar, o teu relacionamento, a tua vida, os teus frutos, os teus resultados, aquilo que você vai viver diante do Senhor, está baseado na obediência. A obediência à palavra de Deus é o princípio básico de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, nós vemos a história de Saul. Nós lemos aqui um episódio onde o profeta Samuel, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor, dá ordens para Saul, que era rei sobre Israel. E ele fala assim: olha, Saul, o Senhor falou para você fazer isso, isso e isso. O Senhor falou para você invadir aquela terra, para você matar o rei, para você matar as ovelhas, para você matar as pessoas, as crianças, os jovens, para você destruir, aniquilar com todas as coisas que estão naquela terra. Essa era a ordem do Senhor sobre a vida de Saul, rei sobre Israel. Então, Saul prontamente pega o seu exército, vai para a batalha com o seu exército, e ali a palavra de Deus aqui em 1 Samuel no capítulo 15 fala que ele vai de encontro com aquele povo, ele mata aquelas pessoas, só que ele deixa de fazer algo. Ele preserva ovelhas, ele preserva bois, ele preserva o rei, que se chamava Agag. Ou seja, ele fez tudo certinho. Foi lá, cumpriu a palavra de Saul, só que deixou de obedecer totalmente aquilo que era a palavra do Senhor. Deus havia falado para ele: vai lá e extermina tudo, não quero que sobre nada. O que Saul faz? Vai lá e preserva as ovelhas que eram boas, preserva os bois que eram bons, preserva o rei, desobedecendo o que? A palavra do Senhor. Irmãos, a desobediência e a rebeldia são coisas muito parecidas, elas estão muito interligadas, uma é decorrente da outra. E nós vemos que, pela palavra do Senhor, a desobediência é o pecado que mais gera a miséria na vida de uma pessoa.
Porque a desobediência, ela acaba com os sonhos, a desobediência, ela acaba com os propósitos de Deus, a desobediência fere a santidade do Senhor, a desobediência é uma rebelião contra Deus. Porque se você vai ler lá em Ezequiel, sobre Lúcifer, que era Satanás, o anjo de luz, qual foi o sentimento, qual foi a atitude de Satanás? A rebelião, a desobediência contra o Senhor. A desobediência sempre vai gerar na tua vida a quebra do propósito de Deus. A desobediência sempre vai gerar a quebra dos sonhos. A desobediência sempre vai gerar os resultados ruins na tua vida. Porque a obediência ou a desobediência é a nossa base, é o nosso princípio básico de relacionamento com o Senhor. Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor, obedecer e guardar os seus mandamentos, então você vai viver a bênção do Senhor. Mas se desobedecer a voz do Senhor, então tem todas as maldições. Aqui nós vemos alguns erros que Saul cometeu. Quero que você mantenha a tua Bíblia aberta em 1 Samuel no capítulo 15. A primeira coisa, a palavra de Deus fala no versículo 11. Deus fala assim para Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Irmão, olha o que o Senhor fala aqui para Samuel da vida de Saul. Deus fala assim: olha, eu rejeito a Saul porque ele não executou as minhas palavras. O que é executar as minhas palavras? Saul não praticou a palavra do Senhor. Deus havia dado uma ordem, Deus havia estabelecido algo sobre a vida de Saul. Só que Deus fala: olha, Saul não executou as minhas palavras, Saul não praticou a minha palavra. Quando nós não praticamos a palavra do Senhor, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. O teu princípio de vida com Deus é a tua obediência na palavra do Senhor. Hoje eu estava pensando sobre a vida de Saul, porque se você for olhar a vida de Davi, Davi também cometeu muitos erros. Ele adulterou, ele fez um censo. Só que sabe qual era a diferença entre Saul e Davi? É que Davi, a obediência era uma verdade dentro dele. A verdade de Saul é que dentro dele não havia esse espírito, não havia essa marca de obediência. A obediência, para você obedecer a palavra, precisa ser algo verdadeiro dentro do teu interior. Porque eu só consigo obedecer algo quando aquilo é verdade dentro de mim. Você só vai poder obedecer a palavra quando ela for uma verdade dentro de você. Se a palavra de Deus não for uma verdade no teu interior, você não vai conseguir obedecer a palavra, porque você vai preferir outras coisas. Aquele povo preferiu ovelhas e bois do que obedecer a palavra de Deus. Saul não executou a palavra do Senhor, Saul não praticou a palavra de Deus. Quando a nossa essência for a verdade da palavra de Deus, nós vamos obedecer ao Senhor. Irmãos, obedecer não é algo que você deve forçar. Deixa eu me forçar a obedecer, tem que ser algo que flui dentro do teu interior, uma verdade dentro da tua vida. Eu obedeço simplesmente porque está escrito, eu obedeço simplesmente porque foi aquilo que o Senhor determinou, e pronto. Mas pastor, por que eu devo obedecer? Apenas porque está escrito, apenas porque o Senhor já determinou isso sobre as nossas vidas. Tudo que nós precisamos saber e obedecer ao Senhor já está escrito na sua palavra.
Amém? O segundo erro de Saul. A palavra no versículo 13 diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Irmão, olha que coisa louca isso. Olha que Saul vira para Samuel e fala assim: Oh, bendito Samuel, que vem em nome do Senhor, executei toda a palavra de Deus assim como ele havia falado. Irmão, Deus acabou de falar para Samuel que Saul não tinha executado nada daquilo que era a palavra que ele havia determinado. E de repente Saul vira para Samuel e fala: Samuel, fiz tudo conforme a palavra de Deus, executei tudo conforme a palavra do Senhor. Sabe o que isso significa, irmão? Muitas vezes nós estamos achando que estamos obedecendo ao Senhor, mas nós não estamos. Se Saul vivesse na igreja de hoje, sabe como ele seria? Ele seria aquela pessoa que vem na igreja, que cumpre todo o ritual de estar na casa do Senhor, mas quando sai lá fora, não obedece aquilo que ouviu na casa de Deus. Vem na igreja, meu ritual já está cumprido, na minha mente já está tudo certo, vim para a igreja no domingo, vim todos os dias do jejum, mas saio lá fora, não obedeço. Irmão, aqui dentro da igreja é fácil obedecer a palavra de Deus, difícil é obedecer lá fora, quando você sai. Porque muitas vezes nós estamos cumprindo o ritual, nós entramos na igreja, sentamos, ouvimos, levantando as mãos, ouvimos a palavra de Deus, mas quando saímos lá fora, não executamos. E quando algo acontece na nossa vida, ainda questionamos a Deus e falamos: Senhor, mas eu estou indo na tua igreja, mas eu estou indo lá todos os dias, eu fiz a campanha do jejum, eu estou lá todos os domingos. Saul achou que havia feito tudo como Deus havia falado, mas ele abriu exceções. Ele abriu exceções. Quais são as exceções que você tem aberto na tua vida? Quais são as exceções que quando você sai lá fora você abre na tua vida? Quais são as exceções que você tem aberto lá no teu trabalho, lá no teu casamento, lá com os teus filhos, lá na roda dos teus amigos? Quais são as exceções que você tem aberto na tua vida? O problema de Saul foi que ele abriu exceções. Deus havia falado: aniquila tudo. Não, o gado é bom, a ovelha está boa, vamos preservar o rei. Abriu exceção. Quais são as exceções que você tem aberto no teu dia a dia? São as exceções que nos levam à desobediência. Não são as grandes coisas que nos afastam de Deus, são as pequenas. Não são as grandes coisas. Às vezes a gente acha que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado disso, ou o pecado daquilo, porque eu estou em prostituição, porque eu não sou casado, porque adulterou, porque fez aquilo. Aquilo que mais nos afasta de Deus são os pequenos detalhes do nosso dia a dia, são as pequenas exceções que nós vamos abrindo. Saul abriu uma exceção, desobedeceu a palavra do Senhor e colheu o fruto da sua desobediência. Nós temos que ter cuidado com as exceções que nós estamos abrindo na nossa vida. Amém? Irmão, essa é uma palavra de nós pensarmos, de nós voltarmos ao Senhor, de nós convertermos o nosso caminho de erro, de nós nos arrependermos diante da presença do Senhor e de nós estabelecermos uma nova mente, nós estabelecermos um novo coração nas nossas vidas. Porque a desobediência, ela sempre vai trazer a maldição sobre a tua vida. Não é o pastor Felipe que está falando, é a palavra de Deus. Você está entendendo isso? Terceiro erro de Saul.
não exterminou tudo. Versículo 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Foi isso a palavra de Deus: vai até eles até exterminar tudo. Sabe qual foi o erro de Saul? Não exterminar tudo. Sabe qual que é o nosso erro nos dias de hoje? É não exterminar o pecado totalmente das nossas vidas. O nosso erro é não exterminar tudo que nos afasta da presença de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós aqui sabe aquilo que nos afasta do propósito, da vontade, daquilo que agrada ao Senhor, do que agrada ao Espírito Santo. Deus foi muito claro: extermina tudo. Será que você já exterminou tudo que te afasta da presença de Deus na tua vida? Será que todas as coisas que te afastam do Senhor já foram exterminadas da tua vida? Sentimentos, mágoas, falta de perdão, ira, contendas, divisões, ciúmes, facções. Será que todas estas coisas, elas já saíram do teu coração, ou elas ainda te dominam? Eu preciso exterminar tudo. Quais são as situações que você ainda desobedece à palavra de Deus? Quais são os jeitinhos que você ainda está dando? Quais são as coisas que você ainda vive do teu jeito e você fala: não, isso eu faço do meu jeito, essa situação na minha vida, isso eu trato desta forma, da forma como eu aprendi, da forma como eu quero. Nós precisamos exterminar tudo que nos afasta da presença do Senhor. O erro de Saul foi não exterminar tudo, foi abrir as exceções. Irmão, não abra exceções na tua vida. Não abra exceções na tua vida em nome do Senhor Jesus. As exceções vão trazer as maldições. Quarto erro de Saul: não atendeu para a palavra de Deus. Versículo 19: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha o que Samuel fala para Saul: por que não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Aqui é outra coisa, irmão. Aqui a palavra de Deus fala assim: olha, por que não atentaste? Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não estamos atentos àquilo que ela está nos falando. Irmão, ano passado eu me meti numa situação bem complicada, e por 3 vezes eu fui alertado no Senhor que eu não deveria fazer aquilo. Eu recebi, ouvi a palavra, mas eu não atentei para ela, e por causa disso eu perdi muito dinheiro ano passado. Depois eu fui entender que eu não tinha, o Senhor havia me avisado, mas eu não tinha atendido, eu não tinha prestado atenção naquilo que Deus estava me falando. Irmão, Deus ele fala conosco, mas muitas vezes o nosso coração, o nosso ouvido não está atento para ouvir a voz do Senhor. Eu ouço, mas aquilo parece que não gera nada, porque eu ouço a voz, mas eu não consigo prestar atenção, eu não consigo atender aquilo, eu não consigo me dispor para atender aquilo que eu estou ouvindo no Senhor. E exatamente foi isso que aconteceu com Saul, porque a palavra de Deus fala assim: olha, não atentaste à voz do Senhor,
Saul ouviu a voz do Senhor, mas não se atentou à voz do Senhor. Quantas vezes nós entramos aqui, ouvimos a palavra de Deus, mas não atentamos para ela? Irmãos, sabe que aqui na igreja a gente sempre ministra a palavra de uma forma, eu creio que é sempre direcionada pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma que muitas vezes não alegra o nosso coração, de uma forma que muitas vezes parece até que é algo que nós estamos exortando, mas eu creio que Deus faz desta forma, para que nós sejamos pessoas firmadas na verdade do Senhor, para que você seja uma pessoa e eu sejamos uma pessoa que verdadeiramente tem raízes no Senhor, tem raízes na sua palavra, tem profundidade na presença de Deus, que quando vier os ventos contrários não vão me derrubar, que quando vieram as situações não vão me derrubar, e também quando as bênçãos vierem, também não vão me derrubar, porque tem duas coisas que derrubam um homem, que podem derrubar um homem: a bênção de Deus também pode derrubar um homem, se ele não souber lidar com ela, assim como os ventos contrários, as maldições também podem derrubá-lo. Mas se você atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, a tua vida vai estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, porque o Senhor nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou: aquele que ouve a minha voz e pratica as minhas palavras, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem a tempestade, vem os ventos contrários, as dificuldades, e ele permanece de pé. A tua obediência vai te levar a você fincar, a você criar raízes no Senhor, a você fincar a tua vida, os teus pés sobre a rocha. Mas a desobediência vai trazer as maldições. Irmão, não pensa que você serve a Deus, que você não vai viver maldições se você desobedecer a palavra. Eu sei o que é isso. Eu já desobedeci a palavra do Senhor. Eu já paguei um preço pela desobediência. Ouça a voz do Senhor, atente para ela e pratique a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que nós desobedecemos, nós habilitamos a miséria nas nossas vidas. Todas as vezes que desobedecemos, quebramos o propósito de Deus. Todas as vezes que desobedecemos, abortamos aquilo que seria os planos e os propósitos estabelecidos por Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala que Deus rejeitou a Saul. Deus só pode rejeitar uma pessoa: aquela que não se arrepende. A grande diferença de Saul para Davi foi: Saul não se arrependeu, Davi tinha um coração quebrantado, que se arrependia na presença de Deus. A diferença na tua vida é o arrependimento. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Venham os levitas aqui. No versículo 22, a palavra de Deus diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Às vezes nós estamos fazendo sacrifícios, muitas vezes nós estamos fazendo sacrifícios. Você vem para a igreja, é um sacrifício. Você entrega a tua oferta, você entrega o teu dízimo. Só que muitas vezes nós estamos fazendo sacrifícios
mas nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Saul, ele achou que era melhor ele sacrificar do que obedecer. Todas as vezes que nós não obedecemos, nós sacrificamos algo. Todas as vezes que nós não obedecemos, algo é sacrificado nas nossas vidas. Quando Abraão foi ao monte levar Isaque, que Deus o havia pedido em sacrifício, Abraão falou: Deus proverá o cordeiro. Porque quando nós obedecemos, Deus proverá o cordeiro. Quando nós desobedecemos, nós vamos sacrificar algo nas nossas vidas. E essa é uma noite em nome do Senhor Jesus. Essa é uma noite de nós nos arrependermos na presença do Senhor. Neste momento, com os teus olhos fechados, coloque a mão no teu coração. Você sabe aquilo que foi a tua desobediência. Você sabe as exceções que você tem aberto no teu dia a dia, na tua vida. Saul abriu exceções. Ele preservou coisas que ele não deveria preservar. Nós sabemos quais exceções que nós estamos abrindo no nosso dia a dia. Nós sabemos a desobediência que muitas vezes nós estamos andando diante do Senhor. Essa é uma noite de nós quebrarmos a desobediência das nossas vidas, de nós quebrarmos toda a habilitação do espírito da miséria que foi gerado através da nossa desobediência. Por isso, nesse momento, peça perdão para o Senhor. Peça para o Senhor te limpar. Se você não consegue obedecer e atender à voz do Senhor, se você não consegue executar, praticar as palavras do Senhor, é porque essa não é a tua verdade ainda. Então fala para o Senhor: Senhor, que a minha verdade seja a tua palavra. Porque quando a palavra de Deus for a verdade dentro do teu interior, você não vai precisar se esforçar, você não vai precisar, porque a obediência vai ser algo natural dentro do teu interior. Você vai ter prazer em obedecer a voz do Senhor. Você vai ter prazer em atender a voz do Senhor. Você vai ter prazer em praticar a palavra de Deus. Peça perdão para o Senhor nesse momento. Peça perdão por todas as vezes que você desobedeceu a sua palavra, que você tomou atitudes precipitadas, que você teve atitudes no teu casamento, com os teus filhos. Peça perdão pelas exceções que você tem aberto. Peça perdão se você tem trocado. Muitas vezes, de repente, você tem trocado coisas, em vez de obedecer a palavra, troca por coisas desta terra. Essa é uma noite de nós nos arrependermos no Senhor. Peça perdão para Ele. Sabe que aqui na palavra tem algo tremendo, porque Saul, por um momento, ele não havia entendido que ele tinha pecado, que ele havia desobedecido, porque ele fala para Samuel: Samuel, olha, eu fiz tudo o que o Senhor falou. De repente você está aqui hoje e você não sabe que tem desobedecido a palavra de Deus. Fala para o Senhor: Pai, eu quero entender aonde eu tenho errado, aonde eu tenho desobedecido, aonde eu não tenho executado as tuas palavras, aonde eu não tenho dado atenção à tua voz. Muitas vezes nós estamos até mesmo obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor,
mas muitas vezes nós não estamos obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você faz tudo certinho, mas quando ouve a voz do Espírito Santo não atenta a ela. Quando o Senhor te chama, você não vai. Quando o Senhor te levanta, você não cumpre. Quando o Senhor te coloca uma responsabilidade, você não assume. Há chamados parados por causa disso. Quando o Senhor Jesus nos falou que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, é porque há muitos ceifeiros que não estão atendendo a voz do Senhor, que estão desobedecendo ao chamado, que estão desobedecendo ao ministério, que estão desobedecendo aquilo que é o propósito que Deus determinou para a tua vida. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos e declare assim comigo: Senhor, eu te peço perdão. Limpa o meu coração, limpa a minha vida. Eu quero confessar que todo pecado da desobediência na minha vida, eu declaro, está quebrado em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que não executei, que não pratiquei as tuas palavras. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que não me atentei à tua voz, e por causa disso eu desobedeci a tua palavra. Senhor, eu te peço perdão, e eu declaro que nesta noite todo espírito de miséria que foi habilitado por causa da desobediência, por causa da rebeldia na minha vida, está quebrado em nome de Jesus. Eu declaro que eu não sou um feiticeiro, eu não sou um idólatra. No nome de Jesus, eu me arrependo na presença do Senhor, e a partir de hoje eu me converto dos maus caminhos, e eu declaro que eu saio daqui hoje liberto, sarado, curado, no nome de Jesus. Continue com as tuas mãos levantadas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Declare você aí no teu lugar. Fala: eu vou obedecer ao Senhor, eu vou cumprir a sua palavra, eu vou praticar todos os dias os seus mandamentos, eu vou estar atento à voz do Senhor, eu vou guardar os seus mandamentos. Fala para o Senhor isso. Declare com a tua boca que você é obediente. Declare com a tua boca que você vai obedecer à voz do Senhor, que você vai obedecer a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro, meu Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, toda a miséria que foi gerada pela desobediência nas nossas vidas seja quebrada, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito maligno que se habilitou pela desobediência na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças, no teu interior, seja agora desabilitado. Nós quebramos toda a autoridade do maligno contra a tua vida, contra a igreja, no nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem quebrando cadeias, vem quebrando correntes, vem quebrando toda ação da miséria, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida a restauração do Senhor, por causa do teu arrependimento,
por causa do teu desejo de obedecer e ouvir a voz do Senhor. Eu declaro a restauração. Todas as coisas que foram perdidas, os propósitos que foram cancelados, os sonhos que foram abortados por causa da desobediência na tua vida, eu quero declarar que por causa do teu arrependimento, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A restauração do Senhor liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Oh, se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, toda sorte de bênçãos espirituais virão sobre a tua vida. Essa é a noite de você tomar esta decisão. Eu obedeço ao Senhor, eu obedeço a sua palavra. Se decida a obedecer a voz, se decida a obedecer a palavra, se decida a guardar os mandamentos. Chega, dê um basta na vida rasa, dê um basta nessa vida rasa com Deus. O Senhor quer plantar raízes, o Senhor quer te levar a níveis profundos. A obediência vai te levar a lugares que você ainda não conhece. A tua obediência vai te levar a lugares que você ainda não viu, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem. Espírito Santo, gera obediência no nosso meio, gera neste lugar. Oh, o Espírito que estava sobre Josué, sobre Caleb, o Espírito que estava sobre Abraão, oh, o Espírito da obediência ao Senhor, que venha Senhor, que venha a tua presença, que venha o teu fogo, que venha o teu Espírito, que venha a tua glória. Vem. Oh, toca Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, muitas coisas estavam paralisadas na tua vida por causa da desobediência. Eu quero declarar, se tu se arrepender nessa noite, se tu se converter os maus caminhos, o Senhor vai trazer uma restauração poderosa sobre a tua vida em nome de Jesus. Se arrependa da desobediência de anos, de coisas que há muito tempo você já cometeu, e você nunca falou para o Senhor: Senhor, me perdoa por não ter ouvido a tua voz. Peça perdão ao Senhor pela desobediência, pelas vezes que você deixou de entregar o teu dízimo, a tua oferta, pelas vezes que você deixou de falar do amor do Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo te constrangeu para você falar do amor do Senhor para uma pessoa, e por causa da vergonha, você deixou de fazer aquilo que Deus havia te pedido. Aleluia. Levante a tua mão e declare assim comigo: Senhor, a partir de hoje, eu vou obedecer, eu vou estar atento, eu vou atender, eu vou guardar a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor em nome de Jesus.